Imagine por um instante que a ampulheta do tempo, essa contagem regressiva implacável que rege a existência de cada ser vivo na Terra, simplesmente parasse. Que a morte, esse horizonte universalmente temido, o destino aparentemente inescapável de toda a carne, pudesse ser contornada, adiada indefinidamente, ou até mesmo vencida de maneiras que desafiam nossa compreensão mais fundamental da vida. Você já parou para pensar se, em meio aos mistérios insondáveis do universo e da fé, existiram indivíduos para quem o último suspiro nunca chegou? Homens cujas trajetórias terrenas não culminaram no silêncio do túmulo, mas em uma transição extraordinária para uma outra esfera de existência, escapando das garras frias da mortalidade. Neste vídeo, convido você a embarcar em uma jornada reveladora, uma investigação profunda nas páginas sagradas da Bíblia, para desvendarmos juntos as histórias inacreditáveis, inspiradoras e, por vezes, enigmáticas, dos três homens que, segundo os relatos bíblicos, nunca enfrentaram o abraço gelado da morte como conhecemos. Prepare-se, pois o que vamos explorar não são meras lendas antigas, mas narrativas que carregam um poder simbólico e espiritual imenso, capazes de desafiar suas concepções sobre vida, morte e o ilimitado poder divino. A promessa que lhe faço é clara. Ao final desta jornada, você não apenas conhecerá as identidades desses homens extraordinários e as circunstâncias singulares de suas partidas deste mundo, mas também, e mais importante, você compreenderá a mensagem profunda, consoladora e surpreendentemente relevante que suas vidas eternas nos transmitem até os dias de hoje. Uma mensagem que pode reacender a chama da esperança e da maravilha em seu coração. Segure firme, pois estamos prestes a desvendar segredos que ecoam através dos milênios. Mas não se engane, não estamos aqui apenas para recontar crônicas fascinantes de um passado distante. Há muito mais sob a superfície dessas narrativas. Existe um fio condutor invisível, um detalhe surpreendente e profundamente significativo, que conecta esses três destinos de uma maneira que você, muito provavelmente, nunca considerou. Um elo poderoso, quase secreto, que aponta para um plano divino muito maior, mais intrincado e infinitamente mais misericordioso do que podemos inicialmente perceber. E eu garanto, no clímax deste vídeo, não apenas revelaremos a identidade do terceiro homem, uma identidade que, para muitos, pode ser a mais inesperada e impactante de todas, mas também desvendaremos o que a sua extraordinária não-morte, ou melhor, sua vitória sobre ela, significa de forma direta e pessoal para cada um de nós, aqui e agora, em pleno século XXI. Esta é uma jornada de descoberta que vale a pena ser trilhada até o fim. Por isso, se você é movido pela busca de entendimento, se anseia por desvendar os mistérios mais profundos contidos nas Escrituras Sagradas, e se deseja fortalecer a sua fé e enriquecer sua jornada espiritual com perspectivas que verdadeiramente transformam, eu faço um convite especial. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal @Maratona da Fé e ative o sininho de notificações. Sua inscrição é fundamental. Ela é o combustível que nos permite continuar produzindo mais vídeos como este, mergulhando nas verdades eternas que têm o poder de iluminar mentes e aquecer corações. Ao se juntar à nossa comunidade, você não perde nenhuma revelação e nos ajuda a espalhar mensagens de esperança e conhecimento. Prepare-se, pois o que está por vir pode ser um divisor de águas na sua compreensão da vida, da morte e do que realmente importa. Antes de desvendarmos o mistério que envolve o terceiro homem e sua conexão surpreendente com o plano divino, é crucial que preparemos o terreno, revisitando as histórias dos dois primeiros indivíduos cujas ascensões ao céu são marcos indeléveis de fé e da intervenção espetacular de Deus. O primeiro deles é Enoque, uma figura patriarcal mencionada no livro de Gênesis, capítulo 5. Em uma genealogia que lista nomes e a inevitável conclusão "e morreu", Enoque se destaca por uma nota dissonante e extraordinária. O texto sagrado nos diz, de forma concisa mas profundamente significativa, que Enoque andou com Deus, e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Imagine a profundidade dessa comunhão, dessa intimidade espiritual. Andar com Deus não era uma caminhada física qualquer, mas uma metáfora para uma vida de retidão impecável, de obediência constante e de um relacionamento tão próximo com o Criador que a própria morte, essa consequência do pecado, simplesmente não teve poder ou permissão para tocá-lo. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, lança mais luz sobre este evento, afirmando que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele não provou o cálice amargo da separação física, ele foi levado, arrebatado diretamente para a presença divina, um testemunho vivo e eterno da recompensa que aguarda aqueles que vivem em fidelidade e buscam agradar ao Senhor. Sua história é um farol de esperança, mostrando que uma vida de devoção pode culminar em um destino glorioso. Em seguida, avançamos alguns séculos na história bíblica para encontrar o profeta Elias, uma das figuras mais dinâmicas e poderosas do Antigo Testamento.
Conhecido por seu fervor inabalável, seus milagres espantosos e seus confrontos corajosos contra a idolatria e a corrupção, como o famoso desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias teve um ministério terreno marcado por demonstrações impressionantes do poder de Deus. E sua partida deste mundo foi tão espetacular quanto sua vida. O segundo livro de Reis, no capítulo 2, narra que, após atravessar o rio Jordão a pés enxutos ao lado de seu discípulo Eliseu, sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Uma partida gloriosa, em um turbilhão de fogo celestial, testemunhada por Eliseu, que herdaria uma porção dobrada de seu espírito. O arrebatamento de Elias não foi apenas um evento pessoal, mas um selo divino sobre seu ministério e uma demonstração inequívoca da soberania de Deus sobre as leis naturais e sobre a própria morte. Essas duas narrativas, de Enoque e Elias, por si sós, já nos enchem de assombro, desafiam nossa lógica e nos fazem questionar os limites da existência humana e a magnitude do poder divino. Eles são os precursores, os exemplos luminosos que preparam o cenário para uma revelação ainda maior. As jornadas de Enoque, o homem que andou em tamanha intimidade com Deus a ponto de ser levado diretamente para sua presença, e de Elias, o profeta de fogo arrebatado aos céus em uma carruagem celestial, são, sem dúvida, extraordinárias. São faróis luminosos na história da fé, exemplos palpáveis do poder divino que transcende a compreensão humana e desafia as leis da natureza e da mortalidade. Suas histórias ecoam através dos séculos, inspirando temor, admiração e uma profunda reflexão sobre o relacionamento entre o Criador e suas criaturas. Mas, e o terceiro homem? Quem seria ele? Porque sua história, embora talvez menos explicitamente rotulada como um não morrer no mesmo sentido imediato dos outros dois, é, de muitas formas, ainda mais central, mais impactante e mais universalmente significativa para a fé de bilhões de pessoas ao redor do globo. A identidade desse terceiro indivíduo não é apenas um dado histórico ou uma curiosidade teológica a ser desvendada. Ela carrega em si a chave mestra para uma compreensão muito mais profunda e abrangente do próprio plano divino para a redenção da humanidade, um plano traçado desde antes da fundação do mundo. Estamos agora à beira de mergulhar em uma revelação que não apenas completa este trio de mortais, mas que também transcende o tempo e o espaço, conectando o passado, o presente e o futuro de uma maneira surpreendente. Será que sua história é mais conhecida do que imaginamos, porém não a associamos imediatamente a este seleto grupo? Que características tornam sua não-morte tão singular e fundamental? Continue conosco, pois o que vem a seguir não é apenas a solução de um enigma bíblico. É uma exploração que tem o potencial de redefinir sua perspectiva sobre o maior mistério de todos, a própria vida, a morte e a promessa de eternidade. A tensão está aumentando, e a peça final deste quebra-cabeça celestial está prestes a ser encaixada. O palco está magnificamente montado pelos testemunhos de Enoque e Elias. Enoque, o patriarca justo, foi tomado por Deus como recompensa por sua caminhada de fé inabalável, um sussurro divino que o poupou da experiência da morte. Elias, o profeta poderoso, foi arrebatado em um espetáculo de glória celestial, uma demonstração vívida do poder e da soberania do Eterno. Ambos foram exceções gloriosas à regra universal da mortalidade. Mas o terceiro homem... A história do terceiro homem é o ápice desta narrativa divina, o ponto culminante da intervenção de Deus sobre o aguilhão da morte, não como uma fuga, mas como uma conquista definitiva. Ele não apenas escapou da permanência da morte, ele a enfrentou em sua forma mais brutal e sombria, ele a provou em toda a sua amargura, não por si mesmo, mas em favor de outros. E, após este confronto direto, ele emergiu vitorioso, esmagando o poder da morte de uma vez por todas. Sua ascensão aos céus não foi um evento discreto ou um arrebatamento para benefício individual, como poderíamos interpretar as experiências anteriores. Pelo contrário, foi um ato público, testemunhado, com implicações cósmicas e eternas para toda a raça humana. Imagine a cena, descrita com detalhes que arrepiam a alma. Após completar uma missão terrena que redefiniria o destino do mundo e ofereceria uma nova esperança à humanidade perdida, ele se eleva, não em segredo, não em uma carruagem de fogo simbólica, mas pelo seu próprio poder inerente, pela sua própria divindade, retornando à glória que sempre fora sua, a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. A tensão narrativa atinge seu ponto máximo, pois a identidade deste ser extraordinário não é apenas um nome a ser revelado. Sua identidade é a própria pedra angular da esperança, a resposta para os anseios mais profundos da alma humana. Quem é este que possui tal autoridade incomparável sobre a vida e a morte? Quem é este cujo legado de não morrer permanentemente, após uma ressurreição triunfante, é a promessa de uma nova realidade, uma nova criação, para todos aqueles que nele depositam sua fé e confiança? A resposta está prestes a iluminar tudo.
O terceiro homem, aquele que não apenas evitou a permanência no estado de morte, mas que a enfrentou, a conquistou de forma cabal e definitiva, e subsequentemente subiu aos céus em um corpo glorificado e imperecível, é ninguém menos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. Sim, é crucial entender a nuance aqui. Jesus efetivamente morreu. Sua morte na cruz não foi uma encenação, foi real, brutal e sacrificial, um ato de amor supremo para pagar o preço pelos pecados da humanidade. Contudo, essa morte foi temporária, um interlúdio necessário em seu plano redentor. Ela foi seguida, ao terceiro dia, por uma ressurreição poderosa e historicamente atestada, na qual ele retomou a vida, provando sua divindade e seu poder sobre o último inimigo, a morte. E então, 40 dias após sua ressurreição, ocorreu o evento que o qualifica para este grupo seleto, mas de uma maneira única e superior, sua ascensão. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, descreve vividamente este momento. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles, os discípulos, olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. A surpresa aqui, para alguns, pode não ser tanto a identidade em si, que muitos estudiosos da fé já reconhecem como central, mas sim o propósito redentor e a consequência universal de sua ascensão. Diferentemente de Enoque, cuja trasladação foi um testemunho de sua fé pessoal e do favor divino, e de Elias, cujo arrebatamento demonstrou o poder de Deus e a continuidade de seu plano profético, a ascensão de Jesus é a garantia da nossa própria futura ressurreição e vitória sobre a morte. Ele é descrito pelo apóstolo Paulo como as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15:20, o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado para nunca mais morrer, abrindo assim o caminho para que todos os que nele confiam também possam, um dia, herdar a vida eterna e um corpo semelhante ao seu. Ele não apenas não morreu no sentido de uma permanência na sepultura, como Enoque e Elias que não chegaram a ela, mas ele venceu a morte após experimentá-la, e agora vive para todo sempre, entronizado à direita de Deus Pai, intercedendo continuamente por nós, como afirma a carta aos Hebreus. Sua ascensão não é apenas uma história sobre ele, é uma promessa sobre nós. As extraordinárias histórias de Enoque, o homem que andou com Deus e foi trasladado, de Elias, o profeta arrebatado em fogo, e, de forma culminante e fundamental, de Jesus Cristo, o Filho de Deus que venceu a morte e ascendeu em glória, transcendem o simples relato de eventos milagrosos. Elas são, em sua essência, faróis resplandecentes de esperança, mensagens divinamente orquestradas que ecoam através dos milênios, afirmando uma verdade consoladora e poderosa. A morte, embora uma realidade dolorosa e aparentemente final em nossa experiência humana atual, não detém a palavra final diante do poder insondável, da soberania e, acima de tudo, do amor infinito de Deus. A moral profunda que emana dessas narrativas é multifacetada e profundamente enriquecedora. Enoque nos ensina sobre a beleza e a recompensa de uma vida vivida em íntima comunhão e obediência a Deus, uma vida que pode transcender as limitações terrenas de maneiras inesperadas. Elias nos demonstra a fidelidade inabalável de Deus para com seus servos dedicados e seu poder espetacular sobre as forças da natureza e sobre o próprio ciclo da vida e da morte, encorajando-nos a viver com ousadia e fé. Mas é a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo que selam a promessa definitiva, o alicerce da fé cristã, a vitória completa e irrevogável sobre o pecado e a morte, e a oferta gratuita da vida eterna a todos que nele creem. Sentir-se genuinamente realizado e feliz por ter assistido a este vídeo até o final é, esperamos, mais do que apenas satisfazer uma curiosidade. É internalizar a magnitude dessas verdades, é permitir que a semente da esperança eterna germine em seu coração, é compreender que essas não são meras lendas antigas ou construções mitológicas, mas testemunhos que podem preencher o vazio existencial, acalmar os medos mais profundos e acender uma chama vibrante de propósito e significado em sua vida. A partida singular desses três homens para a eternidade, cada um à sua maneira, nos lembra de forma eloquente que existe uma realidade muito maior, uma dimensão espiritual que aguarda aqueles que depositam sua fé e sua confiança no plano redentor de Deus. E a pergunta que ressoa, convidando à introspecção, é: como a certeza da vida eterna, tão vividamente exemplificada por esses três gigantes da fé, impacta a maneira como você escolhe viver o seu dia a dia, suas prioridades, seus relacionamentos e seu legado? Que essa revelação inspire uma jornada de fé ainda mais profunda e significativa. Se você se sentiu tocado, inspirado e edificado por estas histórias de triunfo divino sobre a morte e pela promessa da vida eterna, eu convido calorosamente a não parar por aqui. Continue essa jornada de descobertas espirituais conosco. Assista ao nosso próximo vídeo, onde exploraremos em detalhes os mistérios da ressurreição, o que ela realmente significa para você hoje e como viver na esperança da glória futura. Clique no card que está aparecendo agora em sua tela ou no link na descrição e vamos juntos aprofundar ainda mais nosso entendimento das verdades que libertam e transformam.
Que a paz e a esperança que emanam dessas histórias encham o seu coração.